So I could imagine, a fully self-contained autonomous drone system that is doing something potentially with passive sensors that allows it to operate without emissions, which is going to make it harder to track. Joe Rogan nunca se esquivou de discutir tópicos controversos ou intrigantes, e as imagens recentes de drones UFO desconhecidos voando em Nova Jersey e Nova York naturalmente chamaram sua atenção. Como alguém que já conduziu inúmeras conversas com especialistas, céticos e entusiastas sobre o fenômeno dos OVNIs, a reação de Rogan oferece uma lente convincente para observar esses eventos misteriosos. Os avistamentos que foram capturados em vídeo e corroborados por numerosos testemunhas mostram orbes brilhantes ou drones se movendo de maneiras que desafiam a física convencional. Eles pairam silenciosamente, cruzam o céu a velocidades impossíveis e mudam de direção de formas que nenhuma tecnologia humana conhecida consegue replicar. Para Rogan, que passou anos discutindo o fenômeno dos OVNIs em seu podcast, essas imagens geram mais perguntas do que respostas e reacendem debates sobre vida extraterrestre, projetos militares secretos e o lugar da humanidade no cosmos. A reação de Rogan começa com pura empolgação. As imagens de Nova Jersey e Nova York são inegáveis em sua clareza e mistério. Ao contrário de muitos avistamentos de OVNIs que dependem de imagens borradas ou evidências anedóticas, esse novo material oferece uma visão clara de objetos que, em todas as contas, são inexplicáveis. Para Rogan, essa é exatamente o tipo de evidência que desloca as discussões sobre OVNIs das bordas das teorias da conspiração para o mainstream. Ele costuma dizer que a chave para entender os OVNIs está em evidências confiáveis e transparência. As imagens de Nova Jersey e Nova York atendem a ambos os requisitos, são suficientemente atraentes para despertar o interesse e foram amplamente compartilhadas, tornando impossível para as autoridades ignorá-las. Rogan sabe que momentos como esse são raros e representam uma oportunidade única para pressionar por maior transparência dos governos e instituições. A fascinação de Rogan pelos OVNIs sempre foi fundamentada em uma mistura de curiosidade e ceticismo. Por um lado, ele se fascina pela possibilidade de que não estamos sozinhos no universo. Por outro, ele é cauteloso quanto a tirar conclusões precipitadas. Essa perspectiva dual molda sua reação ao último material. Ele reconhece que existem várias explicações possíveis para o que as pessoas estão vendo nos céus de Nova Jersey e Nova York. Mas também enfatiza que algumas dessas explicações são tão extraordinárias quanto a ideia de uma visitação extraterrestre. Um dos primeiros pensamentos de Rogan sobre as imagens é se elas poderiam representar tecnologia militar avançada. Ele já discutiu a ideia de que alguns avistamentos de OVNIs podem estar relacionados a aeronaves experimentais ou drones desenvolvidos por governos em segredo. A manobrabilidade e velocidade dos objetos nas imagens sugerem uma tecnologia muito além de qualquer coisa reconhecida publicamente, o que leva Rogan a fazer uma pergunta crítica: se esses objetos são feitos pelo homem, quem está por trás deles e por que estão sendo testados de maneira tão pública? Para Rogan, a possibilidade de que esses drones sejam de origem militar não diminui seu significado. De fato, isso levanta um conjunto próprio de questões profundas. Se os governos desenvolveram uma tecnologia capaz de feitos como esse, por que isso não foi revelado? Quais outros avanços eles podem estar mantendo em segredo? E talvez o mais importante, o que aconteceria se essa tecnologia caísse em mãos erradas? Outro ângulo que Rogan explora é a ideia de que esses drones podem não ser feitos pelo homem. Ele sempre se fascinou pelos relatos de ex-pessoal militar e oficiais do governo que se apresentaram para discutir seus encontros com OVNIs. Desde os OVNIs Tic-Tac observados por pilotos da Marinha até os relatórios desclassificados do Pentágono, há um crescente corpo de evidências sugerindo que alguns OVNIs não podem ser explicados pela tecnologia humana ou fenômenos naturais. As imagens de Nova Jersey e Nova York se encaixam nesse padrão. Os objetos se movem de maneiras que desafiam nosso entendimento da física, e o seu silêncio sugere um sistema de propulsão completamente diferente de qualquer coisa que usamos atualmente. Para Rogan, é aqui que a conversa se torna verdadeiramente impressionante. Se esses drones não são feitos pelo homem, o que isso diz sobre sua origem?
Seriam eles o produto de uma civilização extraterrestre avançada? Ou poderiam ser algo ainda mais estranho, talvez visitantes interdimensionais ou evidência de uma realidade que ainda não compreendemos? Rogan costuma dizer que o fenômeno dos OVNIs desafia nossa compreensão do universo. Ele nos obriga a confrontar os limites do nosso conhecimento e considerar possibilidades que poderiam ter parecido absurdas há poucas décadas. Os avistamentos de Nova Jersey e Nova York são um exemplo perfeito disso. Eles desafiam uma explicação simples, e é isso que os torna tão fascinantes. À medida que Rogan aprofunda suas reflexões sobre as implicações das imagens, ele menciona um de seus tópicos favoritos: o segredo do governo. Ele tem criticado frequentemente a falta de transparência em relação aos OVNIs, argumentando que o público tem o direito de saber o que está acontecendo em seus céus. As imagens de Nova Jersey e Nova York alimentam esse fogo. Se esses objetos estão sendo monitorados por agências governamentais, por que mais informações não foram divulgadas? E se não estão sendo monitorados, o que isso diz sobre nossa capacidade de rastrear ameaças potenciais? A frustração de Rogan com o segredo do governo é combinada com sua curiosidade sobre o que pode estar escondido. Ele tem especulado frequentemente que os governos ao redor do mundo possuem conhecimento sobre OVNIs e possivelmente até sobre tecnologia extraterrestre. Os avistamentos de Nova Jersey e Nova York podem ser uma oportunidade para forçar esses segredos a virem à tona. O interesse público pelos OVNIs está crescendo, e momentos como esses tornam mais difícil para as autoridades descartarem o fenômeno como mera fantasia. Mas Rogan também reconhece que existem razões para o segredo. Se esses drones representam tecnologia avançada, seja humana ou extraterrestre, há implicações de segurança significativas. Revelar sua existência pode ter consequências profundas para a segurança nacional, as relações internacionais e até mesmo a economia global. Rogan entende isso, mas também acredita que a busca pela verdade deve ter prioridade. Quanto mais soubermos sobre esses objetos, melhor preparados estaremos para lidar com os desafios que eles possam apresentar. Um dos aspectos mais envolventes da reação de Rogan é sua capacidade de conectar o fenômeno dos OVNIs a questões filosóficas maiores. Ele frequentemente diz que os OVNIs não se tratam apenas de tecnologia ou de alienígenas. Eles dizem respeito ao nosso lugar no universo. As imagens de Nova Jersey e Nova York são um lembrete de que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos, algo que estamos apenas começando a entender. Rogan tem um talento para explorar as implicações existenciais dos OVNIs. Se esses drones forem de origem extraterrestre, o que isso significa para a humanidade? Estamos sendo observados por uma civilização mais avançada? Se sim, o que eles podem achar de nós? Rogan frequentemente pondera se os seres extraterrestres veriam a humanidade como uma espécie com a qual valeria a pena interagir ou se nos veriam como primitivos e perigosos. Essas questões não são apenas teóricas para Rogan. Elas falam ao cerne do que significa ser humano. O fenômeno dos OVNIs nos força a confrontar nossas próprias limitações e considerar a possibilidade de que não somos o auge da inteligência no universo. Para Rogan, isso é tanto humilhante quanto inspirador. Desafia-nos a pensar de forma mais ampla e a buscar uma compreensão maior. À medida que Rogan continua a reagir às imagens, ele traz perspectivas de alguns dos especialistas que entrevistou em seu podcast. Ele faz referência a conversas com pessoas como Bob Lazar, que afirmou ter trabalhado na engenharia reversa de tecnologia alienígena em uma instalação secreta do governo. As descrições de Lazar sobre sistemas de propulsão antigravidade e naves que desafiam a física convencional têm uma semelhança impressionante com os objetos vistos nas imagens de Nova Jersey e Nova York. Rogan também menciona o trabalho de cientistas como Avi Loeb, que argumentou que deveríamos levar a busca por vida extraterrestre mais a sério. A perspectiva de Loeb se alinha com a crença de Rogan de que o fenômeno dos OVNIs merece uma investigação científica rigorosa. As imagens de Nova Jersey e Nova York são um exemplo claro de por que isso é tão importante. Elas fornecem evidências tangíveis que podem ser analisadas, estudadas e debatidas, movendo a conversa além da especulação. Outro ângulo que Rogan explora é o impacto cultural dos OVNIs. Ele reconhece que o estigma em torno dos OVNIs
diminuiu nos últimos anos, em parte graças a relatos de alto perfil e testemunhas confiáveis que se apresentaram. Os avistamentos de Nova Jersey e Nova York fazem parte dessa mudança mais ampla. Eles capturaram a imaginação pública e desencadearam conversas que transcendem as fronteiras tradicionais da ciência, filosofia e entretenimento. Para Rogan, isso é um desenvolvimento positivo. Ele acredita que quanto mais falarmos sobre OVNIs, mais perto estaremos de entendê-los. Os avistamentos de Nova Jersey e Nova York são um lembrete de que o fenômeno dos OVNIs não é apenas um interesse nichado, é um tópico com o potencial de unir pessoas de todas as partes da sociedade em um senso comum de admiração e curiosidade. Rogan conclui sua reação com um apelo à ação. Ele incentiva seu público a abordar o fenômeno dos OVNIs com uma mente aberta e um olhar crítico. As imagens de Nova Jersey e Nova York são um lembrete de que o universo está cheio de mistérios esperando para ser explorados. Se esses objetos são feitos pelo homem ou extraterrestres, eles nos desafiam a pensar de forma mais ampla e a ultrapassar os limites do que sabemos. Como Rogan diz, a verdade está lá fora, mas cabe a nós encontrá-la. A reação de Joe Rogan às imagens não para em uma fascinação superficial. À medida que ele mergulha mais fundo nas implicações, ele se baseia em uma mistura de investigação científica, reflexão filosófica e sua capacidade de sintetizar ideias de uma ampla gama de perspectivas. Para Rogan, o fenômeno dos OVNIs não é apenas um mistério isolado, é uma janela para questões que desafiam a própria estrutura do que acreditamos sobre nós mesmos e nosso universo. Uma das principais preocupações de Rogan ao reagir às imagens é a aparente inteligência por trás dos movimentos dos drones. Ao contrário de fenômenos atmosféricos aleatórios ou aeronaves mal identificadas, esses objetos exibem comportamentos que sugerem propósito. Eles parecem estar sob controle preciso, respondendo ao seu ambiente de maneiras que descartam explicações naturais. Para Rogan, isso levanta a inevitável pergunta: quem ou o que está controlando esses drones? Essa linha de pensamento leva Rogan a revisitar conversas passadas com pessoas como o comandante David Fravor, o piloto da Marinha que encontrou o OVNI Tic Tac em 2004. Fravor descreveu o objeto como exibindo capacidades avançadas, como aceleração rápida, pairar sem propulsão visível e a capacidade de ler seus movimentos antes de ele fazê-los. As semelhanças entre o OVNI Tic Tac e os drones vistos em Nova Jersey e Nova York são impossíveis de ignorar. Rogan enfatiza que esses padrões sugerem um nível de inteligência que vai além do que entendemos atualmente. Outro aspecto da reação de Rogan gira em torno do impacto psicológico desses avistamentos. Ele reconhece que, para muitas pessoas, os OVNIs representam uma disrupção profunda de sua visão de mundo. Se esses drones são realmente extraterrestres, eles desafiam suposições profundamente enraizadas sobre o lugar da humanidade no cosmos. Rogan frequentemente diz que uma das razões pelas quais os governos podem ser relutantes em divulgar informações sobre OVNIs é o potencial de uma grande agitação social. A realização de que não estamos sozinhos poderia desestabilizar paradigmas religiosos, filosóficos e científicos, deixando muitas pessoas lutando para compreender suas crenças. No entanto, Rogan vê esse potencial distúrbio como uma oportunidade e não uma ameaça. Ele argumenta que confrontar a possibilidade de vida extraterrestre pode inspirar a humanidade a pensar de forma mais ampla sobre seu papel no universo. Os avistamentos de Nova Jersey e Nova York são um lembrete de que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Para Rogan, isso é tanto humilhante quanto emocionante. Isso nos força a confrontar as limitações do nosso conhecimento, enquanto nos inspira a buscar uma maior compreensão. Rogan frequentemente discute o conceito de perspectiva cósmica, um termo popularizado pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson. A ideia é que reconhecer nossa pequenez na vastidão do universo pode levar a uma maior apreciação pela vida e um senso mais profundo de interconexão. O fenômeno dos OVNIs, argumenta Rogan, incorpora essa perspectiva. Seja qual for a origem desses objetos, extraterrestres ou resultado da engenhosidade humana, eles nos desafiam a pensar além de nossas preocupações imediatas e considerar o panorama maior. À medida que Rogan continua a analisar as imagens,
Ele levanta a possibilidade de que os drones possam ser parte de um esforço deliberado para se comunicar com a humanidade. Ele especula que sua aparição em áreas densamente povoadas como Nova Jersey e Nova York pode ser intencional, projetada para maximizar a visibilidade e provocar curiosidade. Essa ideia se alinha com teorias propostas por alguns ufólogos, que argumentam que seres extraterrestres podem estar lentamente acostumando a humanidade com sua presença. Rogan tem cuidado para não tirar conclusões precipitadas, mas acha a ideia intrigante. Se esses drones são realmente extraterrestres, seu comportamento sugere um nível de cautela e contenção. Em vez de fazer contato direto, eles parecem satisfeitos em observar de longe. Rogan se pergunta se essa abordagem reflete um entendimento da psicologia humana. Talvez esses seres reconheçam que o contato direto seria excessivamente avassalador e, em vez disso, estejam optando por uma introdução mais gradual. Essa teoria também levanta questões sobre os motivos por trás do comportamento dos drones. Eles estão aqui para nos estudar, como antropólogos estudam uma tribo remota. Estão monitorando nosso desenvolvimento tecnológico e social, aguardando o momento certo para se revelar. Ou sua presença pode ter um propósito mais sombrio? Rogan reconhece que essas perguntas são especulativas, mas acredita que valem a pena ser consideradas. Os avistamentos de Nova Jersey e Nova York fornecem uma visão fascinante de um mistério que tem implicações profundas. A reação de Rogan também aborda o contexto histórico dos avistamentos de OVNIs. Ele observa que, embora a atual onda de interesse por OVNIs seja relativamente recente, o fenômeno em si não é novo. Relatos de objetos aéreos inexplicáveis datam de séculos atrás, e muitos desses relatos compartilham semelhanças com os avistamentos modernos. Para Rogan, essa continuidade sugere que, seja o que for que está por trás do fenômeno dos OVNIs, tem estado presente por um longo tempo. Ele aponta para registros históricos, como pinturas medievais que retratam objetos voadores misteriosos ou textos antigos que descrevem encontros com seres vindos do céu. Embora esses relatos sejam frequentemente descartados como mitos ou má interpretação, Rogan argumenta que merecem uma análise mais detalhada. Os avistamentos de Nova Jersey e Nova York fazem parte de uma longa linhagem de fenômenos inexplicáveis, e entender essa história pode fornecer insights valiosos. Rogan também destaca o papel da tecnologia moderna na formação da nossa compreensão sobre os OVNIs. No passado, os avistamentos eram frequentemente descartados pela falta de evidências. Hoje, no entanto, os avanços em câmeras, radares e outras tecnologias tornaram mais fácil documentar e analisar esses eventos. As imagens de Nova Jersey e Nova York são um exemplo claro dessa mudança. Elas fornecem evidências claras e de alta qualidade que podem ser analisadas por especialistas e pelo público em geral. Um dos temas recorrentes na reação de Rogan é a importância do pensamento crítico. Ele incentiva seu público a abordar o fenômeno dos OVNIs com uma mente aberta, mas também com uma boa dose de ceticismo. Embora as imagens de Nova Jersey e Nova York sejam convincentes, elas não são uma prova definitiva de vida extraterrestre. Ainda existem muitas perguntas sem resposta, e Rogan enfatiza a necessidade de uma investigação rigorosa. Nesse sentido, Rogan faz um apelo por maior colaboração entre cientistas, governos e o público. Ele argumenta que o fenômeno dos OVNIs é importante demais para ser descartado ou deixado nas mãos de um seleto grupo. Os avistamentos de Nova Jersey e Nova York são um lembrete de que esta é uma questão global, que transcende fronteiras nacionais e exige um esforço coletivo para ser compreendida. Rogan também aborda o papel da mídia na formação da percepção pública sobre os OVNIs. Ele observa que, embora o estigma em torno dos OVNIs tenha diminuído nos últimos anos, ainda existe uma tendência a sensacionalizar o tópico. Isso pode tornar difícil separar evidências genuínas de desinformação. Rogan pede à mídia que aborde o fenômeno dos OVNIs com o mesmo nível de seriedade e integridade que aplicaria a qualquer outro esforço científico ou investigativo. À medida que Rogan reflete sobre as implicações mais amplas dos avistamentos, ele menciona o conceito de desconhecidos desconhecidos, a ideia de que existem aspectos da realidade que não conseguimos nem começar a compreender. O fenômeno dos OVNIs, argumenta ele, é um exemplo perfeito disso.
Ele desafia nossa compreensão da física, biologia e até mesmo da própria consciência. Para Rogan, é isso que torna o tópico tão fascinante. Ele empurra os limites do que sabemos e nos força a confrontar a possibilidade de que há muito mais no universo do que podemos atualmente imaginar. Rogan frequentemente diz que a busca pela verdade é uma jornada ao longo da vida. Os avistamentos de Nova Jersey e Nova York são um lembrete de que essa jornada está longe de terminar. Se esses drones são extraterrestres, feitos pelo homem ou algo completamente diferente, eles representam um mistério que exige nossa atenção. Para Rogan, isso não é apenas um tópico para podcasts ou conversas casuais, é um desafio à curiosidade e engenhosidade da humanidade. No segmento final de sua reação, Rogan volta sua atenção para o futuro. Ele se pergunta quais serão os próximos passos para desvendar o mistério desses drones. Os governos divulgarão mais informações sobre o que sabem? Os cientistas analisarão as evidências com mais cuidado? E talvez o mais importante, o público continuará a exigir respostas? Rogan acredita que o fenômeno dos OVNIs está em um ponto de inflexão. A combinação de evidências convincentes, crescente interesse público e mudanças nas atitudes culturais criou um ambiente em que o progresso significativo é possível. Os avistamentos de Nova Jersey e Nova York fazem parte desse impulso maior, e Rogan está otimista de que eles inspirarão mais pessoas a se envolver com o tópico. Ele conclui reiterando sua mensagem central. A busca pela verdade exige uma mente aberta, um olhar crítico e a disposição para fazer perguntas difíceis. As imagens de Nova Jersey e Nova York são um lembrete de que o universo está cheio de mistérios esperando para serem explorados. Para Rogan, esses avistamentos não tratam apenas de OVNIs. Eles dizem respeito ao potencial ilimitado da descoberta humana.